Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influenciem a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes, por temerem as críticas que poderiam vir se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo reconhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia após terem parado de estudar por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto os jovens como os velhos, deixam que parentes lhes traguem a vida em nome do dever, por temerem as críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição que suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida de maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira por temerem a crítica de parentes e amigos, que possam dizer: não tenha metas altas, vão pensar que você é louco. Quando Andrew Carnegie surgiu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora da proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo. A tarefa é grande demais, exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou jamais uma filosofia do sucesso. Com que direito você crê em fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se da sua origem humilde. O que sabe sobre sua filosofia? Vão pensar que você é louco, e pensarão mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram à mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltara a atenção para mim e, de repente, como um propósito, ridicularizar-me para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade, nessa ocasião, de matar toda a ambição, antes que essa pudesse dominar. Mais tarde, na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o seu nascimento. Cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante e imprescindível para que se tenha certeza do sucesso. E o conhecimento, como tal, oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comerciante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência. O Vaudeville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos de idade
em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar, que se ofereceu para trabalhar de graça num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde, e foi o que aconteceu. Mas não por pura sorte. Mary Dessler achou-se totalmente sem recursos e sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e as teve. Sua persistência trouxe-lhe assombroso triunfo tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição em realizar. Ed, cantor, perdeu o dinheiro no colapso da Bolsa de 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais 2 olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de $10.000 semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo o que queriam era um ao outro. Era uma vez um homem que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como um príncipe de Gales, por mais de 40 anos foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular, e quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos, vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Wallis Simpson, 2 vezes, não tendo encontrado amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor. São regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Wallis Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres se queixavam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum, que numa idade em que a maioria das mulheres se considerava velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII? Será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas, mas podemos ver a decisão, podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e a sua mulher reconciliaram-se finalmente com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante parece pertencer à época longínqua, mas devemos lembrar de que os dois procuravam o tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhes o que mais querem na vida, e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por resposta, alguns dirão segurança, muitos dirão dinheiro, outros felicidade, outros ainda fama e poder. Alguns poderão dizer reconhecimento pessoal, vida fácil, capacidade de cantar, dançar e escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual esperam alcançar os seus objetivos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos, só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos, através de constante persistência. 4 passos para a persistência. Há 4 passos simples que produzem o hábito da persistência.
Não exigem grande quantidade de inteligência nem quantidade especial de instrução e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos não necessários são: propósito definido apoiado por um desejo ardente de realização, plano definido expresso em uma ação contínua, mente hermeticamente fechada contra qualquer influência negativa ou desanimadora, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e desconhecidos. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso e a todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a tais passos como o da questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o propósito, destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e à independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidade física. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que apreendem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que lhe pede.